nós vamos conversar um pouco como é que a prática de yoga ela pode ajudar a suavizar, a diminuir, a reduzir a ansiedade. Essa palavrinha que é tão atual e que vive em todos os momentos, bem dizer, da nossa vida, que está presente e que muitas vezes nós não conseguimos controlar, que é uma pena. Ela é importante. Existe por alguma razão, na verdade, né? Tudo que acontece conosco, tudo que existe em nós tem a sua importância, sejam coisas boas ou não. As coisas ruins, que temos como ruins, nós devemos aprender com elas. A sua importância é essa, é fazer a gente se incomodar e buscar se melhorar e aprender com que elas nos desafiam, né, a todo momento. E a ansiedade, que é algo que mexe tanto com a nosso sistema nervoso central, né? Que tira a gente do eixo. E isso tudo que está acontecendo conosco, que tem provocado ainda mais a ansiedade, tem ativado ainda mais a nossa ansiedade. Como fazer para a ansiedade não se tornar uma patologia? O que nós podemos fazer para perceber quando estamos ansiosos, quando essa ansiedade ela é além do necessário, porque existe a ansiedade boa e existe a ansiedade ruim, a que traz os transtornos mentais, emocionais, que provocam as patologias, que nos derruba muitas vezes. Na verdade, a boa é você ficar ansiosa porque vai acontecer algo muito bom para você, ou você vai ver alguém muito querido que você não via há muito tempo. Essa é uma ansiedade boa. A ruim é a que nós estamos muitas vezes passando, que provoca o quê? Dor de cabeça, mal-estar, ânsia de vômito, o corpo muitas vezes fica trêmulo, fica tenso. Muitas vezes nós perdemos o sono, temos pesadelo frequentemente. Isso provocado pelo quê? O que a gente está vivendo nessa pandemia, ela tem potencializado essa ansiedade de tal forma que vem o medo de morrer, ou o medo de alguém próximo, muito querido, vir a óbito, alguém adoecer, o medo de não dar conta, o medo do financeiro, a incerteza do que é que vai acontecer lá na frente, de quanto tempo isso vai durar, de se vou ter condição financeira de me sustentar até isso tudo acabar. Tudo isso gera essa ansiedade ruim, mas que muitas vezes, potencializando o nosso medo, não vai acontecer. Mas a gente fica o tempo todo naquela expectativa de que vai acontecer algo muito ruim. E isso vai
causando alergia, causando muitas dores de cabeça, palpitações, dificuldade em respirar, o corpo passa a doer mais. Veja quantas coisas desagradáveis o excesso de ansiedade provoca no nosso organismo, no nosso emocional. São muitas. No início dessa pandemia, eu me peguei por 2 vezes, sentindo minha respiração muito ofegante, em momentos que eu estava me alimentando de forma tranquila e começou a palpitação, a respiração ofegante e eu digo, o que é que está acontecendo comigo? E aí eu parei e prestei atenção. Eu digo, eu estou tendo um pico de ansiedade. Isso era inconsciente, mas felizmente, de forma consciente, eu detectei logo. Por quê? Se eu não tivesse essa consciência, se eu não prestasse atenção no que estava acontecendo comigo naquele momento, isso poderia se agravar. E é isso que acontece na maioria das vezes. As pessoas têm a ansiedade, mas elas não reconhecem de forma consciente, e isso vai aumentando cada vez mais. E você não se percebe disso. E aí, se você não percebe o que está acontecendo em você, como é que você vai ter condição de tomar as providências para reduzir pelo menos essa ansiedade, para equilibrar um pouco e não deixar que ela tome conta de você a ponto de lhe paralisar? É isso que acontece. E aí vem muitos transtornos no nosso físico, né? Chega até virar uma patologia. A ansiedade tem como a gente organizar dentro de nós. E a prática de yoga é uma ferramenta maravilhosa para isso. De que forma a prática de yoga pode contribuir para reduzir a minha ansiedade? Quando a gente está na aula de yoga, no estúdio ou online, tem inclusive algumas alunas aqui presentes, nós iniciamos com um centramento. Então, você senta, se observa, entra em contato com o seu eu interior, observando através do corpo, observando através da respiração, como está a respiração, se está superficial, se está profunda, se está no peito ou o diafragma está atuando. E a partir desse momento, você começa a entrar em contato um pouco de como você se encontra naquele exato momento. E você vai aprimorando isso. Todas as vezes que começamos a aula, começamos dessa forma. Existe um propósito de começar assim. Não é que a prática de yoga tenha a regra, a receita de bolo de começar assim. Não, ela pode já começar com uma prática de Surya Namaskar, que é a sequência da saudação ao sol, sem esse centramento. Porém, eu vejo que é importante isso, porque na prática de yoga, você, apesar de ser uma prática em grupo, muitas vezes, nos estúdios, ou você está em casa numa prática online, mas sempre tem pessoas em volta, mas ela é uma prática pessoal, individual. É um momento entre 1 hora, 1h30, dependendo da linha que você frequenta. É um meio
de você parar e prestar atenção em você. Isso faz com que você perceba um pouquinho de como você se encontra naquele momento. Isso é um exercício diário. Nós começamos com a prática, com a orientação do instrutor, no caso, com as minhas orientações para quem é meu aluno, mas você leva esse aprendizado para qualquer situação na sua vida lá fora. Eu não quero jamais um aluno dependente de mim. Eu trabalho com o aluno de forma que ele possa continuar a prática dele independente de mim. Porque o importante é isso, é para onde você for, você levar os ensinamentos que você conquistou, que você aprendeu numa prática de yoga. Depois desse centramento, normalmente, eu faço um trabalho de afirmações ou do Sankalpa. Sankalpa é uma visualização de uma meta, um objetivo que você quer alcançar. Não pode ser nada destrutivo. Não pode ser nada para o outro que destrua o outro. Não. O propósito é você vivenciar, através da sua mente, da afirmação, aquele momento que você quer alcançar. Aí, em seguida, você entra na parte da respiração. Eu faço o canto inicial, que hoje eu trabalho só com o Om, que é um Bijam, é uma semente e é extremamente poderoso. E eu digo mais, em qualquer situação que você tiver, de ansiedade aguda, de alguma coisa que despertou algum mal-estar em você, você mentalmente começar a repetir o mantra Om, você vai ver que ele vai dissipando tudo aquilo, ele vai equilibrando o seu campo energético. Então, a gente vai para a parte da respiração. Nós purificamos através do Kapalabhati, um Kriya, e depois fazemos um Pranayama. Eu hoje tenho trabalhado apenas o Pranayama de equilibrar, né? O Nadishodhana, equilibrar as polaridades, equilibrar nossas energias, Yin Yang, através da respiração. Aí sim vamos começando a prática dos asanas, das posturas. E na prática das posturas existem muitos ensinamentos e existem formas que você trabalha essa ansiedade. Se você está muito ansioso para concluir aquele asana, se você não gosta daquela postura, ou você não tem paciência, é uma forma de você ir lapidando o seu ser e construindo essa base para te ajudar na ansiedade. Eu gosto muito quando os alunos começam a se perguntar: por que eu estou sentindo isso? Por que isso está me incomodando tanto? O que essa postura quer me ensinar sobre quem eu sou? Isso faz parte do autoestudo. Porque não é só você chegar e fazer a postura repetindo. Existe todo um processo por trás, toda uma intenção por trás. E você trabalhar em cada posição essa intenção que eu desperto no aluno, no início através da afirmação, do Sankalpa,
Ele traz para a postura, ele traz para a respiração. Tudo que ele sente é uma forma de estimular o autoestudo. E no final, nós concluímos com o Shavasana, que é prazeroso, porque é a posição do morto, mas nem sempre é fácil, porque a mente fica cada vez mais acelerada. Isso pode, se a pessoa não tiver feito um bom trabalho do início até o final, pode causar mais ansiedade nela. É importante que ela venha construindo isso durante a prática. E aí, com a frequência da prática de yoga, ela vai aprimorando a vida cotidiana dela. Quando surge um medo, um pensamento que desperta o medo nela de que vai morrer ou alguém vai morrer, sei lá, alguma coisa desperta nela que não deixa ela bem. Se ela faz a prática de yoga bem orientada para a vida dela, e aí sim, ela, poxa, não, ela consegue identificar, diz, não, esse medo não é real. Eu preciso me acalmar, eu preciso respirar, eu preciso voltar a minha atenção para dentro de mim. O que é que eu estou sentindo? Por que é que eu estou com isso? E ela começa a se questionar e aí busca pelo menos a respiração, que já é muita coisa, porque a respiração e as nossas emoções estão diretamente ligadas. Quando um ansioso respira, ele respira superficial, rápido e na parte superior do corpo dele, do peito. Isso faz com que ele não tenha um aporte eficiente de oxigenação para o organismo dele, para manter a tranquilidade dele. Mas se ele é um praticante de yoga, ele vai perceber a respiração dele e não, eu preciso respirar com o diafragma. E aí ele expande o pulmão, o diafragma, né? Ao inspirar, a barriga vai lá para fora, expandindo, dando espaço para que aconteça na expiração as trocas gasosas. E cada vez mais ele vai aprofundando essa respiração e vai tranquilizando a respiração. E diretamente proporcional, a ansiedade dele vai sendo reduzida. As tensões do corpo dele vai relaxando, ele vai eliminando só com o ato de respirar de forma adequada. E aí ele percebe, porque quando você faz a prática de asanas, você passa a sentir mais o seu corpo, então você passa a perceber quando você está elevando os ombros e está provocando dores, tensionando, quando você tem uma tensão no maxilar, quando você range os dentes, quando você tem dor de cabeça, você passa a perceber mais a si mesmo. Quando se pratica, você, além de perceber, você consegue minimizar esses sintomas provocados pela ansiedade. Vem a questão também da meditação. Meditar é você voltar para dentro de si. As posturas purificam o nosso corpo. São posições psicofísicas. Elas estão diretamente ligadas ao nosso psique, às nossas emoções.
Então, a partir do momento que você entra numa posição, numa postura de yoga, você começa a purificar, a liberar as toxinas que você coloca para dentro todos os dias, com os pensamentos de insegurança, de indecisão, de incerteza, de dúvidas, com as coisas que você assiste, o tipo de programa que você assiste, você intoxica seu organismo, o tipo de música que você escuta traz impurezas para o seu corpo, a alimentação, que é o mais material que entra no corpo. Tudo isso são formas de trazermos para dentro do nosso físico, do nosso corpo, as impurezas. E quando nós praticamos as posturas, as respirações, nós estamos limpando isso. Muitas vezes essa limpeza vai tão profundo, tão lá no inconsciente, que está esquecido, que pode acontecer na prática normal da sua aula, da sua yoga, vir alguma emoção de repente. Você não está pensando em nada, de repente vem uma vontade de chorar, ou vem uma raiva que você não compreende no momento. Não se preocupe, deixe sair. Seu corpo está sendo purificado. Suas emoções estão você está botando para fora emoções que você reprimiu durante sua vida inteira. É lindo a prática do yoga físico. Mais lindo ainda é o pós-sala de aula, porque é quando a gente realmente está aplicando o que estamos aprendendo na sala de aula, na sala de yoga, da nossa prática física. Isso vai ajudar na sua vida cotidiana, nos seus relacionamentos com as pessoas, no seu trabalho, vai ajudar na produtividade, porque se você tem um prazo e se você não souber gerir as suas emoções, a sua ansiedade, aquilo vai interferir de forma negativa. Por isso que eu sempre digo, todo mundo deveria praticar yoga. Não importa a escola que você escolha, porque hoje são muitas escolas. Da mesma forma que são muitas pessoas, são muitos temperamentos diferentes. Não existe a melhor escola de yoga. Existe a escola de yoga que você se identifica de acordo com o seu nível energético, de acordo com a empatia com o professor, com o instrutor, com o que você está buscando nesta prática milenar. Quando eu comecei a minha prática de yoga, eu sempre fui uma pessoa extremamente ansiosa. Aos 14 anos, eu tinha gastrite nervosa e tinha refluxo. Porque era uma ansiedade fora do normal. Só que meus pais e meus irmãos mais velhos não tinham nenhum conhecimento sobre comportamento. E eu muito menos. Então ninguém identificava essa minha ansiedade. Porém, por eu estar tão incomodada com aquilo que eu estava sentindo, e eu sempre me recusei a fazer tratamentos longos,
Nisso aí eu sempre fui indisciplinada, eu nunca levei a sério, eu sempre achei que eu poderia me curar de alguma coisa através do meu comportamento. Isso era intuitivo, não era rebeldia. Eu acreditava realmente que eu mudando algo em mim, eu modificaria. Só que eu não sabia o que mudar em mim, porque eu não me conhecia nem tinha quem me orientasse. Foi quando eu vi um livro, né, que eu me identifiquei muito, que foi o Força Interior. E com o tempo, brinquei com algumas posturas, despertei para meditação, gostei das afirmações. E aí, mais na frente, aos 25 anos, já fazendo faculdade, eu conheci o casal indiano lá em Campina Grande, professor Arendra Teotia e professora Rita Teotia. E comecei a praticar yoga porque eu nem sabia o que era, porque eu queria algo que trabalhasse corpo, mente e espírito. Mas eu não sabia o que era yoga, então intuitivamente eu fui para essa atividade. E gostei por conta das posturas, como eu era muito físico, é tanto que eu me formei em educação física, e eu gostava do desafio das posturas, mas eu não, era só físico para mim. Meditação inicialmente era um pouco, respiração eu não tinha paciência, porque eu tinha um grau muito alto de ansiedade, e eu queria partir logo para o físico. Até que eu percebi, com menos de um mês, uma mudança em mim. Quando eu senti uma raiva muito grande e eu não dei vazão para essa raiva. Simplesmente eu respirei 3 vezes e sentei, com apenas um mês de prática. Aquilo me chamou muita a minha atenção. Porque eu olhei e disse, rapaz, esse negócio de yoga funciona. Eu não estou sentindo um rói-rói na minha barriga quando eu seguro a minha raiva. E eu continuei a minha vida, sem deixar que aquele mal-estar tomasse conta de mim. Aquilo para mim foi fantástico. E eu comecei a olhar a prática de yoga de uma outra forma. Eu gostei tanto que eu decidi que a minha vida ia ser com yoga. E assim é até hoje. Faz 20 anos isso. E eu não me arrependo, porque de lá para cá eu transcendi, eu modifiquei muito, mas muito dos meus comportamentos que me faziam sofrer. Dentre eles, o apego. Eu era muito apegada materialmente a pessoas. Eu era extremamente vaidosa. Era demais. É importante você ter uma vaidade, um cuidado consigo, mas eu era demais. Tudo meu era muito intenso. Não existia um equilíbrio na minha vida, para nada. Alimentar, físico, nada existia equilíbrio. Mas eu fui aprendendo a dosar isso na prática do yoga. Como eu estava na faculdade, eu decidi fazer o meu primeiro trabalho com yoga. Então, me forçou a estudar, a compreender a importância dessa atividade em minha vida, dessa ciência na minha vida. E eu passei a observar mais a mim e aos outros. Porque todo o meu comportamento equivocado eu via nas pessoas. E eu já fui assim. Então, quando eu via algo no outro que eu não queria mais ter, eu me melhorava. Eu fui no início alvo de muita chacota. Como você vai ensinar yoga?
Você trabalha com yoga. Na época não existia tantas informações como hoje e estúdios de yoga eram quase zero, não existia. Em Campina só tinha esse professor e uma pessoa na universidade. Em João Pessoa eu conheci em 2003, né? Mas não eram tantos como tem hoje. Então, assim, foi um desafio para mim, mas foi libertador. Hoje, eu ainda tenho ansiedade, claro, porque isso você não extingue. Mas é muito diferente, porque eu não fiz nenhum tratamento para minha gastrite, nem para o meu refluxo. Mas através da minha mudança, da transformação que eu busquei no meu comportamento, eu cheguei a uma cura, porque hoje eu não sofro com gastrite e também não tenho refluxo. Tudo por mudanças de comportamento. Não utilizei nenhum medicamento, não fiz nenhum tratamento. Em relação à alimentação, foram poucas mudanças. Se fosse só alimentação, eu não teria conseguido me curar. Mas o mais importante, o meu comportamento mudou. Dentro de mim, eu passei a transformar aquilo que me fazia muito mal. Eu não queria mais sentir-me mal. Então, tudo que acontecia na minha vida, que eu na hora sentia a ansiedade demais, o mal-estar demais, eu disse, eu não quero mais sentir isso. E pensando em não sentir isso, eu comecei a mudar. Hoje, depois de 20 anos, já faço as coisas com muito mais consciência em relação ao meu comportamento, em relação a como eu me sinto diante as coisas da vida. Coisas que eu dava muita importância, hoje já não são importantes para mim. Chega ao ponto de, às vezes, eu achar que eu sou muito distante das coisas. Mas não é isso. Eu não estou distante das coisas. Eu apenas entendo o que aquilo quer me ensinar, mas sem deixar que a ansiedade tome conta de mim, eu vou vivendo minha vida, dando um passo de cada vez. Como hoje eu sou praticante assídua de meditação, eu procuro viver cada vez mais o meu presente. Então essa é uma forma, se eu, quem me conhecia antes da yoga, pode dizer com propriedade, Samara hoje é Samara antes da yoga, Samara depois da yoga. E eu tenho plena convicção disso. Não tenho a menor dúvida do quanto a prática do yoga me ajudou e me ajuda. E se eu conseguir, sendo quem eu era, qualquer pessoa consegue. Pois é, Sabrina. Então, não resista. Isso é uma resistência. Existem muitas formas de praticar yoga. Hoje a minha não, porque a yoga é de todos. Hoje a forma que eu conduzo as minhas aulas, elas são muito voltadas, por isso yoga das emoções, muito voltada para o que você está sentindo, para as suas emoções, de forma que você compreenda o que está vivendo. E através desse ensinamento que a prática de yoga oferece, você aprender quem é você. Como você pode melhorar a sua vida no dia a dia. Entende? Então, tem como conseguir isso.
A prática antigamente eu chegava para as pessoas dizendo, eu sou professora de yoga, vamos fazer yoga comigo. As pessoas não entendiam que não era porque eu estava ensinando yoga, é porque me fazia tanto bem que eu queria o bem para as pessoas. Hoje eu já não chego mais falando. Hoje eu dou o meu exemplo. Porque as pessoas que chegam para mim dizem, você é muito calma, você é muito tranquila. Hoje sou. Mas eu não fui sempre assim. Eu aprendi a ser assim. Se eu aprendi, você também pode. Qualquer pessoa pode. Mas tem que vencer a resistência. E o que seria resistência? Eu não tenho tempo para isso. Esse negócio não é para mim, não. Resistência é tudo aquilo que faz para atrapalhar o seu crescimento interior. Seja ela qual for, é uma resistência. Isso, treinar a meditação diariamente. Eu estou preparando, estou quase... agora em agosto eu estou lançando o meu curso de meditação, que é Despertando a Meditação em Minha Vida. Eu quero levar para vocês, para as pessoas, que a meditação é a coisa mais simples que ela pode meditar, cozinhando, dirigindo, namorando, andando, estudando, trabalhando, vivendo a vida dela. Que não necessariamente ela precisa sentar e ficar quieta. Mas que em qualquer momento, em qualquer situação da vida dela, ela pode praticar meditação. É um curso simples, inicialmente vai ser um curso online, futuramente terá o curso presencial, mas esse vai ser um curso online que vai ficar disponível para quem quiser comprar, né? Assim, vai ser para a vida toda. E são ferramentas simples que você vai ter para praticar no seu horário, no seu tempo, aonde você quiser. Simples assim. Sem muito florear, porque a intenção desse curso é despertar a sua prática. Não é formar um profissional de meditação. É você entender que praticando aqui agora o estar presente de formas mais simples e inusitadas possível. É tão simples meditar. Você vai entender, se você comprar esse curso que eu vou lançar agora em agosto, você vai ver como você vai conseguir meditar em qualquer momento. Até no velório. Até a pessoa que você mais ama partindo, você vai conseguir meditar e suavizar a dor que você sente pela separação. É simples. Não temos que complicar nada. Tudo depende da forma, da nossa ótica, da forma que nós entendemos e compreendemos o que nos acontece. Quando a gente medita, quando a gente pratica yoga, muitas vezes, pelo menos aconteceu comigo, nós saímos do nosso papel de vítima. Ninguém é vítima de nada. Ninguém. Então nós temos o poder de escolher qual nível, qual
o grau de sofrimento que eu quero viver. Eu posso passar o resto da minha vida sofrendo, ou eu posso sofrer aquele momento e depois seguir em frente, sem sofrer mais. Quando meu pai faleceu, ele faleceu num dia. Eu sabia que eu tinha que botar aquilo para fora. No outro dia eu fui para o escritório dele. Meu marido ainda disse, você tem certeza? Eu disse, tenho. Eu preciso viver logo isso. Quanto mais rápido eu viver, mais rápido eu vou limpar essa dor que eu estou sentindo e vou continuar a minha vida. E assim aconteceu. Chorei muito, lamentei muito, mas botei para fora. Eu vivi rápido aquele luto. Eu me permiti viver tudo que eu precisava viver logo, sem adiar, sem fugir, sem parar de falar. Onde eu chegava, eu falava, chorava. Vai fazer 4 anos. Ainda sinto, penso nele todo dia, sinto ele todo dia, mas eu não sinto com pesar da separação. E mesmo quando aconteceu, eu não sentia o pesar da separação. Porque nós precisamos ter a convicção de que tudo passa. De que essa casca que hoje se chama Samara, daqui a alguns anos não existirá mais, porque do pó vem, pro pó retorna. Mas o espírito, a essência que está se chamando Samara hoje, que não é a Samara, numa próxima, sabe lá quem vai ser. E eu vou, não tenho dúvida que nós vamos todos nos reencontrar, porque não é à toa que vocês estão na minha mira, ou eu estou na mira de vocês. É uma teia de aranha que se cruza. O tempo é algo subjetivo. Então, para que se lamentar? Para que se fazer de vítima? Vamos buscar trabalhar o nosso autoconhecimento a cada dia que passa, cada vez mais. A prática de yoga é uma ferramenta incrível, maravilhoso, porque é gostoso de você praticar. A meditação, idem. São coisas simples que estão ao alcance de todos, mas que têm um poder de transformar a gente de tal forma, de nos ensinar quem somos e entendendo e conhecendo quem somos realmente. O seu sofrimento, a sua ansiedade, o seu medo, as suas incertezas, dúvidas, tudo isso vai minimizar. Não tenha dúvida quanto a isso. Entendeu? É simplesmente simples, maravilhoso. Então, quando nós praticamos yoga também, nós trabalhamos 4 letrinhas, que é formidável, que chama dose. Dopamina, que trabalha o quê? Controle dos nossos humores. Através do quê? Um contato com a natureza. Através das posturas, da meditação. O de ocitocina. O amor que a gente transborda, que a gente entra em contato e transborda, gente.
cada vez mais você olha para o outro com mais amor, com a natureza, com os animais, com as pessoas, passa a compreender aquelas pessoas mais difíceis, passa a se compreender. Você passa até a falar mais doce. Isso ativa a ocitocina. Um relaxamento que na prática tem, o acolhimento que você recebe, o S de serotonina, que traz o contentamento interior, o autocuidado, a meditação, uma boa música. Tudo isso nós trabalhamos na prática do yoga. Não. Que minha gata tá querendo pular aqui, não dá certo não. E por último, a endorfina, que é o nosso analgésico natural. O sorrir. Nós temos hoje a yoga do riso. O dormir bem, a gentileza que a gente trabalha. Os asanas, as posturas, né, que nós trabalhamos também. Veja só, nós dentro de uma aula, de uma prática de yoga, nós trabalhamos tudo isso. Dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Veja quantos benefícios que nós recebemos nessa simples prática chamada yoga. Que não precisa ser aquelas posturas mirabolantes. É muito bonito, eu acho fantástico quem tem um corpo que consegue fazer aquelas posturas mais avançadas. Eu já quis, mas hoje o meu propósito não é esse. Quando eu era muito físico, eu fazia coisas incríveis. Mas hoje não é o meu olhar para isso. Hoje o meu olhar dentro da yoga é o curar-me. É levar isso para você, para que você se cure. E não é só a cura de uma doença física. É a cura da ignorância que nós temos. Ignorância do quê? De achar que é só isso aqui, do apego, das paixões mundanas. São formas de cura. A cura espiritual, o você se conectar cada vez mais consigo e com a divindade. Sem falar de religião, mas a espiritualidade. A espiritualidade é tudo aquilo que de alguma forma transforma você. Qualquer coisa, não importa. Qualquer coisa que mude você, que lhe melhore, está envolvida na espiritualidade. A prática de yoga tem muita espiritualidade. Mas tem muita prática de yoga que não tem. Porque depende do que você está buscando. O quanto vai te transformar interiormente. São as suas descobertas de quem você é realmente. Cada vez mais olhar para dentro de si, se perceber, se conhecer, compreender as suas falhas, reconhecer as suas falhas e buscar se melhorar. Esse é o meu maior propósito. É fazer você despertar para você. Curar-se. Se melhorar. E da mesma forma que eu transmito o que eu venho aprendendo, eu venho aplicando na minha vida. Eu venho me melhorando. Eu venho me buscando cada vez mais. Entendeu? Então é isso.
nós vamos encerrando a nossa prática, nossa conversa de hoje. Eu quero falar rapidinho que eu tenho a aula de prática de yoga das emoções online, nas terças e quintas, às 8 da noite, nas quartas e sextas, às 10 da manhã. Todos estão convidados a participar das aulas. É aula paga, né? Mas é um preço bem acessível. Se você tiver interesse, entre em contato comigo pelo direct, que eu dou todas as informações de que você necessita. E você pode sim experimentar uma aula gratuita e ver como é que você se sente durante a prática. Tá? Então, sejam bem-vindos à nossa prática de yoga online. E agora, em agosto, estarei lançando o curso Despertando a Meditação em Minha Vida. Participem, divulguem. Vai ser muito legal para você e para quem estiver presente. Tá? Então eu vou me despedir. Agradeço a presença de vocês. E sábado nós temos meditação às 5 horas da tarde. E na próxima segunda teremos live novamente. Tá bom? Um beijo grande no coração e eu vou me despedindo, dizendo: tudo de bom para você, tudo de bom para mim. Para mim, tudo de bom para todo mundo. Namastê.